Positivos e positivas, começando mais um Positivamente. Esse episódio vai ser maravilhoso, em nome de Jesus, para honra e glória dele. E esses episódios que têm edificado tanto a nossa vida, né, amor? A vida das pessoas que estão em casa, são tantos testemunhos. Nosso convidado de hoje também é muito especial, um amigo nosso. E nós temos a honra de tê-lo aqui, contando um pouco do seu testemunho, de tudo aquilo que Deus faz através da vida dele. Mais um episódio juntos, amor? Mais um episódio, e mais um amigo, né? Mais um amigo que Deus colocou nas nossas vidas, que nós conhecemos a família. É mesmo. E é muito interessante, porque não fica aquele negócio de meio forçado, né? É aquela conversa que soa leve. Estamos em casa, gente. As pessoas de casa hoje vão ter a oportunidade de conhecer um menino que... Menino não, né? Que ele também... É menino, vai, perto de mim já é menino já. Então, mas a questão é que tenho certeza que vai poder ajudar muitos jovens aí, tem feito coisas maravilhosas. Ele é um empresário nato, vem de uma família do qual galgou um espaço que representa muito na nossa sociedade, né? Então, fico muito feliz de tê-lo você aqui, meu amigo Igor Faria. Conta um pouquinho da sua história. Seja muito bem-vindo. Que honra, meus amigos. Sinto-me em casa, exatamente como vocês disseram, porque a gente tem uma amizade já de anos, né? Então, obrigado por me receber aqui no Positivamente. Nós tivemos em momentos muito importantes da sua vida. Seu noivado. Verdade. Seu casamento. Verdade. Ai, que legal, que alegria. É verdade, vocês sempre estão presentes em momentos muito especiais, né? Que verdade. Bom. Isso é uma verdadeira amizade, né? No noivado, inclusive, foi muito legal, né? Muito. A gente tem muito carinho pela família de vocês. O dia que eu pedi a Marcela, minha esposa, em casamento, no show do Patati Patatá, em pleno estádio, né? Em pleno Allianz Parque. Ninguém sabia, né? Vocês também não sabiam. Não. Ninguém. Eu fiz questão de não contar nem assim pro Patati Patatá mesmo. Nem eles sabiam. Porque senão poderia gerar um boca a boca ali e ela descobrir, né? Antes da hora. Então, pedido de casamento, no casamento, na estreia do novo show do Patati Patatá, vocês estão sempre presentes. Marcela, um beijo. Maravilhosa. Conta pra gente um pouco dessa sua trajetória. Você que é tão jovem. E é um exemplo aí para tantas pessoas, como empresário, como cristão, evangelista. Me conta como foi tudo, como começou. Quando você tá, Igor? Glória, 30 anos. Acabei de fazer 30. Nossa, anos. Mas é que você parece bem mais jovem. Ainda bem, né? Não parece, amor? Nossa, amor, sério? Ele cansado assim, você vai falar... Eu já ia achar que tinha a minha idade. É que eu fiz muitos treinos com galego, então eu mantenho minha juventude. Você parece bem mais jovem. Obrigado, vocês são amigos, então vocês são suspeitos. Mas, Liz, é assim, eu venho de uma família que me ensinou o caminho que eu devo andar, né? Meu pai se converteu, ainda nem era nascido. Então, eu literalmente cresci na igreja, né? Cresci todo domingo. Meu pai sempre foi muito firme com isso. Ele falava, vocês podem fazer o que vocês quiserem de segunda a sábado. Domingo é dia de igreja, de tal hora, a gente é à noite, né? Das 6 da tarde às 9 da noite. Vocês têm igreja, não importa se tem festas, tem viagem, tem jogo de sei lá quem. É igreja. Então, e eu sou muito grato a isso, porque embora muitas pessoas hoje veem isso como religiosismo, na verdade, ele me ensinou ali a disciplina e a obediência ao Senhor, né? Através daquele... de Amém. Todo domingo, né? Então, eu pretendo fazer isso com meus filhos, inclusive, igual. Domingo é dia de estarmos ouvindo ao Senhor na casa do Senhor. E aí, eu cresci nesse ambiente e também num ambiente empresarial, né? Minha família, meu pai, minha mãe são criadores do Patati Patatá. Então, que todo mundo conhece. Graças a Deus. De norte a sul do Brasil, a gente faz shows, a marca completa esse ano 40 anos. Né? Poucas pessoas sabem, mas desde 1984. Ele já era empresário quando ele criou o Patati Patatá? Ele já tinha uma condição financeira boa, essas coisas? Não, na verdade, ele entrou no Patati Patatá pela vontade de ser artista, né? Então era uma motivação artística mesmo. E aí tem toda a história, depois ele conhece minha mãe, depois ele passa só a gerir a marca e cuidar da marca e não mais ser um dos palhaços, né? Porque ele era um dos palhaços. Lá no começo, sim. Lembrei 40 do espetáculo anos atrás, lindo. Sim. O espetáculo novo, né? O Vem Sonhar, do circo. A gente conta um pouquinho da história do menino sonhador, né? Que tinha um sonho de ser artista, queria os personagens. Então, ali é a história do meu pai mesmo. A gente retratou de uma forma lúdica e artística a história dele, né? Então, eu cresci nesse ambiente cristão, mas, ao mesmo tempo,
empresarial e o empresarial artístico. Isso que é muito interessante. Porque o artista, ele enxerga o mundo de uma maneira diferente, né? Sim. Ele não é colocado numa caixa. Então, para mim e para minha família, muitas vezes isso era até um tanto quanto conflitante, porque a palavra ela tem sims e nãos muito claros, muito estabelecidos, e a gente busca sempre honrar isso. Afinal, é o princípio onde a gente cria tudo, todos os nossos negócios, nossos personagens, universo do Patati Patatá. Mas, ao mesmo tempo, o artista é totalmente o oposto disso, né? Ele tem que pensar fora da caixa, ele tem que pensar de uma maneira criativa o tempo todo. E a palavra acaba barrando em algumas coisas, no bom sentido da palavra, porque Sim. é como você falou, o artista, ele expande muitas coisas que muitas vezes tem que Ele é livre, mas ele cuidar. é livre pra É. E fazer se você aquilo não que é sabe certo. dosar isso, de fato, por isso que a gente vê tantos artistas que têm voz, que têm influência, que são mundialmente conhecidos, mas levam para um caminho completamente oposto ao que a Bíblia prega, ao que nós mesmos, como família, acreditamos, porque o artista é isso, o que não pode, o que é certo, o que é errado, né? Esse é um conflito interno dentro dos artistas como um todos, E para é um leque de oportunidades. o tempo inteiro. Aí mistura vaidade, mistura ego, mistura poder. Orgulho, tudo. E aí, isso tudo, quando colocado num caldeirão, é muito perigoso. Mas quando você tem a Bíblia como, ó, eu não posso negociar isso aqui. Então eu posso criar, eu posso pensar fora da caixa, eu posso ser ousado, ser corajoso, mas sem negociar princípios. Até a gente entender isso, eu entender isso, falando pessoalmente, demorei um pouco. Mas depois que eu entendi isso, foi libertador também. Porque eu tenho os nãos bem esclarecidos, mas ao mesmo tempo eu preciso deixar que meu conhecimento, meu know-how, aquilo que a gente sabe de arte, de circo, de música, de entretenimento, de show, isso floresça, né? Isso saia de nós também de uma forma que conecte com as pessoas, né? Então a gente aplica isso no Patati Patatá de uma maneira... o Patati Patatá não é um conteúdo religioso, não é um conteúdo gospel, mas é um conteúdo extremamente Edificante. enraizado em princípios e edificante. Então a gente aborda todos os princípios que Jesus aborda, que a Bíblia aborda, mas não de uma maneira gospel, né? A gente aborda o respeito, a gente aborda o amor ao próximo, aborda a inclusão, aborda, enfim, vários Tudo aquilo que a conteúdos. sociedade deveria em si, ou que às vezes até indiretamente as pessoas praticam e não sabem que estão fazendo princípios que estão norteados pela Bíblia, né? E que realmente importam, né? Sim. No fundo, a religiosidade não importa tanto quanto que Jesus bateu muito na religiosidade quando ele veio, né? A questão de cultura, de hábitos, de costumes, isso cada tribo, cada cidade, cada lugar tem a sua. Mas os princípios mesmo é o que realmente importa. É o que a gente busca levar através do Patati Patatá, é o que a gente busca levar através dos nossos negócios. Então, isso para mim, nesses 30 anos, né, que eu acabei de completar, foi o mix que realmente me abriu o caminho, assim, e me formou, né? O que eu sou? Poxa, eu não quero ser um religioso, até porque as minhas habilidades, os negócios que eu toco não me permitem. Ao mesmo tempo, eu também não quero perder meus princípios. Eu não quero deixar de ser cristão nunca. Então, qual que é esse equilíbrio, né? Foi onde eu encontrei esse mix aqui, que é super importante. E quando que isso te conflitou? Porque eu acho que lá no início da adolescência, né? O que eu sempre fico pensando dos meus filhos, né? Uhum. Como lidar com isso? Porque enquanto a gente tem os nossos filhos pequenos, a gente conduz, né? Vamos pra Manda igreja. quem pode, obedece quem tem juízo, né? Exatamente. Por enquanto é assim. Como você falou, seu pai, é o dia do Senhor, nós vamos. Só que chega numa idade que eles querem voar por conta própria, mesmo a Uhum. gente tendo ensinado algo. Você chegou em alguma idade onde você se conflitou entre o mundo e a igreja? Sim, Lizzy, sim. Cheguei, tive flertes com o mundo, inclusive. Não só flertes, como tive alguns anos da minha vida que fui pro mundão, fui pra balada, fui pra essas coisas. Durou pouco. E é engraçado que mesmo nesse lugar, eu não perdia o temor e não negava a minha fé. Era doido, assim. Eu tava no meio da balada e falava, eu sou crente, eu acredito em Jesus. E aí acho que as pessoas me olhavam e falavam, bom, mas você é incoerente, né? O que você tá fazendo aqui com um copo de bebida na mão, sendo que você fala que é cristão? Era incoerente, mas na minha cabeça eu ainda tava me encontrando ali, né? Encontrando a minha fé pessoal, porque eu tinha tido o direcionamento dos meus pais, eu sabia o caminho, mas como a maioria dos adolescentes, jovens, infelizmente, querem experimentar algumas coisas que não deveriam, né? Eu tive
minha fase também. Agora você vai ver isso com os seus filhos, né? Porque eu É. imagino pro seu pai. Como foi pro seu pai viver essa sua fase? O que que eu percebo, assim, no meu caso, né? Eu tive essas experiências, mas ao mesmo tempo eu tive minhas experiências com Deus, né? Então, eu nunca esquecia dessas experiências. Por exemplo, num acampamento de jovens, onde eu tive uma experiência pessoal com Deus, um relacionamento. Então, mesmo o Theo Hayashi fala uma coisa muito interessante, né? O crente, mesmo que ele vai pecar, ele não consegue pecar gostoso, né? Ele cita isso. Pecar em paz, né? A gente nunca mais peca Quem em paz. conhece Cristo não peca em paz. Então eu ia, e verdade seja dita, assim, nunca me envolvi com droga, com prostituição, não era esse lugar. Mas era um lugar de flerte, de menininha, de noitada. Então eu pecava, mas não pecava gostoso, como diz o Theo, né? E a virada de chave, assim, na minha cabeça se veio por 2 motivos. Primeiro, porque uma vez eu vi meu pastor, Walter Brunelli, quem formou a nossa família, meu pai ficou lá há 30 anos sendo direcionado por ele, e eu 20 e poucos anos. Uma vez, eu lembro até hoje, uma mensagem que ele dizia assim: você pode ir no túmulo de Allan Kardec, que vai estar escrito: aqui jaz restos mortais de Allan Kardec. Você pode ir no túmulo de Madre Teresa de Calcutá, que vai estar escrito: aqui jaz restos mortais de Madre Teresa de Calcutá. Isso em tudo, em Buda, em Maomé, em qualquer um. Só que se você chegar no túmulo de Jesus, você não vai encontrar nada do corpo dele lá. Ele ressuscitou, vai estar escrito isso. Ele não está aqui porque ele ressuscitou. Então isso prova de que ele de fato é o Filho de Deus, ele é o Salvador, ele ressuscitou. Aquilo virou uma chavinha na minha cabeça, porque quando a gente está na adolescência, sendo jovem, o colégio, a faculdade, os amigos bombardeiam com muitas perguntas, né? Eu sei que a maioria dos jovens sentem isso. Ah, mas por quê? Por que a Bíblia? A Bíblia foi escrita por humanos, e isso, aquilo, um monte de pergunta. E aí você começa a se questionar, porque até então você só tinha ido à igreja por obrigação do seu pai. Quando você começa, quando adolescente, jovem, se questionar, você vai tendo mais perguntas do que respostas. Mas essa resposta para mim de que Jesus ressuscitou mudou toda a minha mente. Mudou, assim, eu falo, realmente é isso que eu acredito. Não é numa filosofia, não é numa ideia, não é numa mensagem positiva, uma mensagem maneira. É num Cristo, num Deus vivo que veio à Terra em forma de carne e ressuscitou. Então eu tô num rolê divino mesmo, eu não tô num rolê de ideias, né? Então isso mudou muito a minha chavinha. E quando eu estava namorando ainda com a Marcela, quando eu tive esse entendimento... Vocês começaram a namorar com que idade? 23. Só que a gente se conhece desde os 14 anos. E tem um certo relacionamento, uma amizade colorida, desde então, assim, a gente tinha um carinho, a gente chegou a paquerar muito antes de namorar mesmo, né? Então a gente se conhecia há muito tempo. Foi em que ano? 2000 e... Que eu conheci ela, Não, eu que vocês tinha ficaram. Que vocês começaram a namorar. 2016, Nossa, amor. acho. Tem que não, ter data, né? é Não tem porque- data acho de que nada. 2016, eu acho. Não, é porque é a época que ele treinava comigo, eu dou aula de luta, né, A galera? gente Pra quem não treinava o sabe, quê? ele treinava- 2017? É, 2018? 2017, acho que 17? vocês Então, foram. era bem no comecinho do É. meu namoro com Ah, ela não ali. sabia, É. vocês estavam começando a namorar. Foi. E antes disso, a gente Ele já tava se querendo conhecia. ficar todo bonzão lá, mostrando pra ela, vou bater nele. Quando o meu relacionamento me ajudou muito a ter essa convicção de que eu queria os planos do Senhor pra minha vida. Porque até então você tá namorando assim, né? Um pé lá e um pé cá. Ah, será que é isso mesmo que eu quero? Ah, não quero casar agora. Porque, de novo, eu sempre tive esse temor. Poxa, eu quero ser um homem sério, eu quero ser fiel à minha esposa, eu quero formar uma família. Só que enquanto você não toma essa responsabilidade, você fica ali, um pé lá e um pé cá. E o quanto é importante ter uma família estruturada também, né? Porque você Muito. sempre teve isso dentro de casa. Os seus Muito, pais são os muito, seus exemplos, muito, sim. provavelmente, né? Sim, e na família da minha esposa a mesma coisa. Meus sogros têm mais de 30 anos de casados, assim como meus pais têm mais de 30 anos de casados. E não só o tempo, mas os frutos mostram, assim, né? Então a gente tinha os nossos modelos, né? Assim, bem referenciados. E aí eu falei, poxa, eu quero viver isso aqui. Então eu decidi romper mesmo com qualquer flerte que eu tinha com coisas que não combinavam com aquilo que de fato eu queria, né? Assim, eu olhava uma árvore, eu olhava aqueles frutos, queria aquelas árvores e aqueles frutos. Mas muitas vezes eu flertava com outras coisas. Aí mas durou pouco tempo E ela já era cristã? Não. Aliás, foi o namoro gospel que deu certo, né? Que a gente não indica muito, mas... É, aqui também, foi a mesma coisa. namoro gospel que deu certo, né? Ela era católica, mas assim, não praticante. Não tinha nenhuma aversão, mas também nunca tinha entrado numa igreja, pisado numa igreja. E como a gente se conhecia há muitos anos, ela já sabia que eu era cristão, que eu era crente.
Mas a gente nunca tinha convidado nada. E aí a gente começou a se conhecer um pouco mais de perto, a quase que namorar. Eu comecei a levar ela pra igreja, ela começou a gostar. Então, aí foi conduzindo pra tudo isso. Aí hoje, poxa, ela é clara, convicta, sabe, tem consciência do propósito dela, consciência do que ela carrega, mas isso também foi um processo, né? Também foi uma jornada. Ela é linda, né? E ela é uma fofa, assim. Eu acompanho bastante ela é um amor. vocês. Eu sou suspeito pra dizer, né? Ela é. Mas eu sou muito apaixonado pela minha esposa. Ela é maravilhosa. Ela é incrível. Como Ela é ser incrível. humano, como mãe, como esposa, como serva de Deus, de Cristo. Ela é maravilhosa. Quantos anos estão as crianças? O Davi acabou de completar 1 ano e o Luca vem a qualquer momento aí. Tem que até ficar com o O outro celular não ligado nasceu aqui, ainda. porque Já tá momento, Ai, que horror. qualquer momento vem, tá? Ainda não nasceu, Tá na barriguinha, tá no forninho. E aí você ingressou, então, na sua carreira empresarial. Seguiu os Isso. passos do seu pai lá com Patati Patatá. Uhum. Sim. É interessante, Lizzy, que no começo eu não achei que eu iria para esse lado empresarial, porque eu queria ser jogador de futebol, fiquei quase 10 anos da minha vida treinando todos os dias e buscando ser jogador de futebol, morei em Curitiba, joguei em vários clubes, mas quando eu decidi realmente empreender e entrar no Patati Patatá com 17 anos, eu de fato fui assim de cabeça, né? Claro que é muito... Quem vive numa família que tem negócio próprio sabe que no fundo a gente sempre tá trabalhando e não percebe, né? Principalmente quando você é criança. Eu trabalhei a vida inteira, porque o meu ambiente é ou estúdio, ou show, ou circo, ou escritório, né? E o dono do negócio trabalha mais do que qualquer pessoa, O né? escritório do Patati Patatá, até 10 anos atrás, era dentro da nossa casa. Até 12 anos atrás, era dentro da nossa casa. Então a gente morava numa casa grande, mas não porque a gente usava a casa grande, mas sim porque era um quarto no meio da minha irmã, um banheiro no meio e o quarto dos meus pais. A gente dividia esse banheiro e o resto todo era estoque de CD e DVD do Patati Patatá, era camarim das fantasias, era lugar de entrada e saída de funcionários. Então eu vivi esse ambiente 24 horas por dia. Então vamos dizer, essa facilidade com negócios, com empreendedorismo, eu tenho porque eu vivi nesse ambiente 24 horas por dia, né? Então comecei a empreender com 14 anos, fazia matinês, tudo nesse ambiente, entretenimento, relações públicas, arte, audiovisual e por aí vai. Então, E virou muito grande, né, o Patati Patatá, porque hoje vocês têm vários produtos licenciados, você toma conta de tudo aquilo? Sim. O Patati Patatá já lançou mais de 1.600 produtos licenciados. Desde fralda a livros, desde multivitamínicos a brinquedos, vestuário, todas as categorias que vocês podem imaginar, a gente já lançou produto. Banana, uva, maçã, muita coisa mesmo. E eu lidero já nos últimos 7 anos, essa nossa marca, né? Essa nossa empresa, que além dos produtos licenciados, tem todos os conteúdos audiovisuais, canal de YouTube, programa na TV paga, na TV aberta, centenas de shows todos os meses pelo Brasil. Gente. Nossos 2 circos próprios, né? Um em São Paulo, onde vocês já foram, e um itinerante também. Agora a gente estreia, por exemplo, nos próximos dias em Salvador. E por aí vai. É um negócio com bastante só a graça, frentes. né, do Senhor para conduzir, né, a pessoa para lidar com tantas coisas. E você sabe que falando isso, Lizzy, essa palavra graça tá muito na minha cabeça no último 1 ano. Sempre esteve, né? Mas assim, eu penso nisso todo dia, na graça de Jesus sobre o Patati Patatá. Por quê? Eu vivi o Patati Patatá há 30 anos. Mas desde que meu filho nasceu, Davi, é uma coisa que não dá para explicar. E ao meu ver, tudo que não se explica é divino, é graça, é de Deus, é sobrenatural, né? O que a gente explica é lógica. Aí pode ter obras humanas, mas o que é inexplicável vem de Deus mesmo. E o Patati Patatá, vejam, meu filho acabou de completar 1 ano, mas com 1 mês, 2 meses, 3 meses, aparecia a foto do Patati Patatá, o semblante dele mudava. Até hoje, se você chegar lá em casa, a hora que ele acorda assim, tá. Ele pede o tatá de uma forma, e não é dizer que a gente só mostrava o Patati Patatá hoje, nada, não tem nem como se obrigar um bebê a gostar de algo. É algo que ele gosta ou não gosta, a gente apresenta outros personagens, outros filminhos, outras coisas, mas é impressionante, existe uma graça através do Patati Patatá, realmente. Por isso que a gente tem
essa abertura na casa das pessoas. Por isso que as famílias, quando vão no circo, historicamente a gente tem mais adultos do que crianças no circo infantil do Patati Patatá. Eu me emociono toda vez que eu vou no show. É uma graça mesmo, não tem explicação. As famílias realmente sentem que tem um propósito ali dentro, que tem algo maior, né? Que existe algo divino ali. Mesmo as pessoas não tendo esse discernimento, elas se sentem amadas, se sentem incluídas. Não dá para explicar. Eu percebi isso com o nascimento, percebi mais, né, no caso, isso com o nascimento do Davi, porque é o dia inteiro pedindo tal do Tatá, isso em casa. Então, eu tô sofrendo o que as famílias sofrem. Eu ia te perguntar isso, porque uma Sofrendo coisa... no bom sentido, né? Você tá de um lado empresarial. Pô, vocês criaram o Patati Patatá. Outra coisa é você estar dentro da sua casa agora como pai, né? Olhando aquilo que você criou na vida de uma criança que, por mais que seja influenciável, de a gente colocar na TV, ela pode gostar ou não. Como foi esse sentimento para você? Essa questão da criança é muito verdade. Não tem como. A criança não finge, né? Você até pode tentar doutrinar, você pode tentar orientar, mas no fundo, assim, a criança não finge. Você pode forçar, mas ela não vai fingir. Então, esse gostar natural das crianças com Patati Patatá é algo, mais uma vez, é graça, né? De novo, repetindo aqui. E para mim, sentir isso na pele com meu filho tem sido muito diferente. E a gente passa a perceber algumas coisas que, como empresário, a gente não percebe, né? Até estrategicamente falando, vou te dar um exemplo. Desde que o Navi nasceu, a gente coloca muitas músicas para ele ninar, né? Músicas de ninar. E eu percebi que o Patati Patatá não tinha um álbum para ninar. Músicas bem levinhas, na hora de dormir. E a gente coloca isso até hoje pro Davi, né? Para facilitar ali na hora de dormir e construindo o ambiente de dormir, né? Porque a criança fica ligada, vocês sabem bem, no 220, 24 horas por dia, se Nada deixar, como né? ter um filho, né? Para ver a necessidade da criança. Então eu percebi essa necessidade, que a gente tinha que ter um álbum de canções para ninar do Patati Patatá, e a gente já está desenvolvendo. Então tem várias coisas que nós agora como pais, né? Eu como pai, percebo que às vezes falta em algo do Patati Patatá, como foi o álbum para ninar aqui, ou que realmente a gente está no caminho certo. Outro exemplo, essa nossa preocupação, essa nossa responsabilidade, o compromisso de pensar cada fala dos roteiros dos vídeos, cada música, se não tem nenhum duplo sentido, se não tem nenhuma maldadezinha, se as pessoas não podem interpretar errado, a gente sempre teve essa preocupação, esse compromisso. Agora, então, ele é vezes 2, porque eu fico agora me colocando num lugar, né? Tudo que eu vou colocar pro Davi, eu pesquiso, eu vejo o que Não é mais só como empresário, agora como empresário e pai. Como pai. Então, isso a gente já tinha como compromisso, mas fortaleceu ainda mais, né? De a gente só produzir conteúdo que a mãe, o pai, o vovô, a vovó pode dar o play sem medo para as crianças assistirem. E aí o sem medo é de tudo, né? De ideologia, de segundas intenções, de maus comportamentos. Tem desenhos animados que nem tem uma ideologia ruim, mas o personagem tem mau comportamento relacionado aos pais. Isso já é suficiente para um pai não gostar e não autorizar que o filho assista. E ainda mais hoje, né? Que eles ficam com o controle na mão, qualquer coisinha eles clicam ali no YouTube. Vocês tinham que lançar alguma coisa para adolescente. Olha, eu querendo inventar outra. Não, mas aí é outra fase. Você não vê, ele tava no Patati, então... ele já fez agora o Patatazinho. Agora já tem o Patati e o Patatá. Agora chegar a adolescente, tem que esperar um pouco. Não, agora você cria um outro personagem. Agora você como pai para os adolescentes. Essa fase de adolescente é muito perigosa, né? O que a gente apresenta hoje em dia para os nossos adolescentes, É muito delicada. É muito delicada. Você que mexe com essa questão de entretenimento, que está por dentro daquilo que tem acontecido no mundo, tem alguma perspectiva do que fazer para esses adolescentes? Qual que é o... Eu vou dizer por experiência própria, assim, e eu falo isso toda hora para os meus pais, porque eu tenho um irmão de 11 anos, né? O Miguel. Eu tenho 30, minha irmã tem 24, vai fazer 24 na verdade, e o Miguel tem 11. Eu falo, mãe, pai, tome muito cuidado com as companhias do Miguel, porque nessa idade os adolescentes tendem a ouvir e admirar e a seguir muito mais os seus amigos do que o pai e mãe. Porque o pai e mãe é careta, o pai e mãe é chato, o pai e mãe só quer dar bronca, só na cabeça da criança, né? Só diz não, só atrapalha os planos. Então eu vou dizer por mim, eu fui muito influenciado por companhias que... Não vou dizer que eu era cabeça fraca, nada disso não, mas acaba que
se você anda com alguém que se corrompe 24 horas por dia, chega uma hora que você vai acabar se corrompendo A gente se também. molda as Ah, pessoas nada que O a gente ambiente anda. sempre é mais forte do que a pessoa, né? Uhum. É. Se você pode ser um pastor. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas pra gente entender. Se um pastor vai todo dia num prostíbulo pregar, todo dia, vai chegar uma hora que o ambiente vai ganhar dele, porque ali ele tá rodeado de 50 pessoas que não carregam o que ele carrega, pelo contrário, quer trazer ele pra perto. É. Então, o ambiente, no fundo, sempre vence. Então, o adolescente, assim, isso é Verdade. algo que eu e minha esposa, a gente fala a todo momento. Tomar cuidado com os ambientes e as companhias, porque já dizia o ditado popular, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, todo dia ali ouvindo coisinhas. E essas conversas vêm tudo doce, né? Vem tudo leve. E os prazeres são muito gostosos, né? Aquilo que nos é ofertado. E hoje em dia a gente tem de tudo que é lado. Sabe o que eu queria te perguntar, Igor? Eu vejo assim que você anda com todo tipo de pessoas, né? Desde a pessoa que é desconhecida até uma pessoa que é muito conhecida. Você anda com grandes pastores de nome, vamos dizer assim, com pessoas muito famosas. Como que é para você viver o cristianismo no meio de pessoas que não professam a mesma fé que você? Uau, bela pergunta. Isso é um pouquinho do que eu falei lá no começo, né? Do ambiente artístico. O ambiente que eu vivo, a maioria não é cristão, né? E que eu vivo falando de negócio, mas quando eu falo de negócio não é de dinheiro, mas sim o meu dia a dia, né? As reuniões que eu faço, as mesas que eu vou, os lugares que eu visito, tudo que está relacionado a... Tudo não, mas grande parte do que está relacionado a espetáculo, artístico, não é a maioria cristã. Então, isso, mais uma vez, no momento jovem, adolescente, é muito perigoso. É muito perigoso, porque é um ambiente, de novo, muito forte. E que a vaidade, o poder, a sensualidade, são muitas portas interessantes, bonitas, gostosas, atraentes, que são abertas. Porque o pecado, vamos falar a verdade, né? O pecado, ele é gostoso. Senão ninguém faria, né? É gostoso, vai dizer que não. Exatamente. Hoje, eu sou muito mais intencional nisso e muito mais seguro nisso, né? Porque eu realmente tive um encontro, embora sempre na igreja, sempre sabendo que era certo e errado, eu entendo que quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, isso pode acontecer com 14 anos, com 10, com 20, com 30, com 50. Às vezes a pessoa pode ter 40 anos de igreja e não ter um encontro verdadeiro com Jesus. É verdade. Infelizmente, isso acontece mais do que a gente imagina. Muito mais. Então, eu tive o meu encontro alguns anos atrás, como eu estava comentando com vocês, sei lá, uns 7 anos atrás, por aí. E isso me deu segurança para aí sim, aonde eu pisar, eu ser luz. Aonde eu pisar, eu carregar tudo aquilo, eu ser um verdadeiro cristão, mas não ser religioso, né? Que isso são duas coisas bem diferentes também. Tem muita gente religiosa que não exala o perfume de Cristo, né? E tem muita gente que aparentemente não é religioso, mas é extremamente cristão, um extremo discípulo de Cristo. Então eu busco isso, assim, ser um verdadeiro discípulo de Cristo aonde ele me coloca, né? Eu tenho esse combinado com ele, aonde eu pisar, aonde eu entrar, eu tenho que exalar o perfume dele. E tem que ter muito a graça do Senhor sobre as nossas vidas, né? Senhor, nos capacite, porque às vezes eu creio que assim, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente aprende, conflita, por exemplo, até no meio que trabalha, funcionários, porque nem todo mundo vai acreditar naquilo que você acredita. Mas o amor de Jesus é exatamente isso, a gente conseguir conviver, compreender a situação do outro, amar o outro, mesmo ele sendo diferente da gente. Porque amar quem concorda com a gente, Igor, é muito fácil, né? É muito fácil você conviver com aquelas pessoas que fazem a mesma coisa que você. Agora, quando você aprende a conviver com as pessoas que discordam completamente daquilo que você pensa, aí, ó, né? Você está com a vida ganha, porque você consegue, através das suas atitudes, apresentar Jesus, mas consegue conviver. Mas é um desafio também, né? Muito desafiador. Mas sabe o que eu acho, Liz e Galego, vocês como amigos meus e que também vêm desse ambiente não religioso, né? Todos nós tivemos aqui vidas comuns, entre aspas, Sim. né? A gente, como cristão, acho que a primeira coisa que a gente tem que parar é de ser chato. O que eu quero dizer com ser chato? Porque ser cristão é muito massa, é uma delícia. Só que às vezes a roupa que a gente mesmo coloca, ou que apresentam pra nós, é uma roupa pesada, é uma roupa... Isso não é... É a mesma coisa com casamento, por exemplo. Eu cresci ouvindo isso, tanto que eu percebi que eu tinha um bloqueio com casamento,
E era do ambiente que eu vivia. Nem eu acreditava naquilo mesmo. Mas, tipo assim, casamento pra mim era fim de linha. Era game over. Ah, você já fez tudo que você teve que fazer na vida, agora você vai casar. Eu tinha esse entendimento quando adolescente, quê? quando jovem. Porque você tem que ser fiel. Porque você não pode fazer o que você quer a hora que você quer. Né? Pro homem. E aí os homens que me ouvem agora, eu vou conectar com 90% aqui. Porque o homem, ele quer ser livre. O homem, ele quer fazer o que ele quer a hora que ele quiser. Não quer que ninguém... Quer aproveitar tudo que dá. Quer aproveitar tudo que dá. Então, a roupa que se veste... O que aparece do casamento não é sexy, entre aspas. O que eu quero dizer sexy é Não moderno. é atraente, Não né? é atraente. Só que, cara, eu sou extremamente feliz no meu casamento. Se eu soubesse que casamento é o que eu vivo hoje, eu tinha casado 5 anos antes. Só que o que me vendiam de casamento não era isso. Assim como ser cristão, o que eu vivo hoje de cristianismo é animal, é sensacional. A nossa empresa está toda se convertendo, o nosso circo está se convertendo. Através do espetáculo Seja Luz, que daqui a pouco a gente diz um pouquinho aqui. Mas quando eu assumi esse lugar dizendo, cara, eu sou cristão sim, ser cristão é massa demais, ser cristão não é esse peso. É uma alegria. As pessoas confundem responsabilidade com peso. Eu tenho responsabilidade com o meu casamento. Eu tenho que ser fiel à minha esposa, é claro. Eu tenho que ser o provedor da casa, eu tenho que ser o líder da casa, eu tenho que proteger o meu lar. Mas tudo isso não é um peso, isso é um privilégio, isso é uma alegria, é uma delícia. É a mesma coisa de um trabalho, né? Se as pessoas entenderem que o cristianismo é um trabalho, acabou. Por quê? Você não vai no trabalho, você não precisa ficar cumprindo determinadas coisas, porque aquilo ali vai te fazer um funcionário melhor, vai gerar mais coisas no seu próprio trabalho, você vai ser mais produtivo. O cristianismo é a mesma coisa. Tem coisa... O cristão pode fazer qualquer coisa? Pode, só não pode pecar. É isso, Por é quê? tão Porque você vai simples. causar morte em você e causar morte à E sua é tão volta. gostoso você ter consciência de que existe um criador de tudo, cuidando de você, que ele tem planos maravilhosos pra você, mas tem coisas que você não quer. Não é porque não pode. Eu acho que essa é a diferença Exato, de um esse é o relacionamento problema. e de um religiosismo. Um É. relacionamento com Jesus, você não quer. Eu vou dar um exemplo de novo no casamento, que pra mim é um comparativo ótimo. Eu posso, sei lá, sair pra jantar com uma amiga? Posso, mas não devo. Não faz sentido. Ou minha Sim. esposa tem que estar junto, ou tenho que estar com mais pessoas. Sei lá, é igual o relacionamento com Cristo. Então, se Posso, a mas gente- eu não quero. Eu não quero perder minha esposa, eu não quero que ela fique chateada, eu não quero abrir Dar brecha no meu margem, casamento, eu não quero dar margem. Eu tenho tanto a perder com um simples jantar com uma amiga. Vou dar um exemplo aqui, né? Uhum. Pra quê? Então, Não, não, é porque eu não posso. você já tem muito a perder só de falar que teria casado 5 anos antes. E daí ela vai falar assim, mas 5 anos antes, calma, ela vai fazer umas matemáticas, vai falar assim, isso daí já dá problema no casamento. Só de você falar que 5 anos antes, a mulher já vai falar assim, olha, o seu passado, esse é o relacionamento. A gente entender que também o relacionamento, por mais que aparente para as pessoas essa perfeição, nós falamos de um relacionamento que é bom. Um relacionamento cristão é essa maturidade, da gente lidar com esse crescimento exponencial do relacionamento e olhar para o passado de maneira harmônica. Por quê? As pessoas Faz olham... parte da sua história. né? as pessoas olharem para isso e entenderem que o passado faz parte da pessoa. Porque hoje as pessoas querem converter e esquecer o passado. Exato. E daí, quando descobrem que essa pessoa fala assim, nossa, que é isso? Nós gravamos com um amigo nosso que daí eles viveu minha vida praticamente. Minha mulher, a grande maravilha é que ela sabe a minha vida inteira. Ela sabe a minha vida inteira, então não tem problema, não tem nenhum assunto que Claro, não pode ser exatamente. conversado. Sim. E isso que a gente tem que trazer, porque que nem você viveu o cristianismo, vive o cristianismo, mas teve seus altos e baixos, assim vamos dizer, hoje Sim. sua vida vivendo dessa forma, mas não existe partes obscuras onde não podem ser faladas. Exatamente. E nossos amigos do mundo, né, essa que é a Nossa, diferença. tem Porque um vai milhão de chegando- segredo, né? E acontece isso, daí chegou o amigo aqui, ó, não pode falar sobre tal coisa. Ou ele converteu agora, esquece, joga uma pá de cal onde a pessoa foi. Isso que nós estamos fazendo que é um grande erro, né? E, Galego, tudo aquilo que a gente passa nos dá autoridade para falar sobre, né? Sim. Exemplo. Se Curados eu, para Igor, curar. É isso. Se eu, Igor, hoje for num presídio, eu gosto de dar esse exemplo. Os presos ali vão me ouvir, podem até me respeitar pelo que eu tenho pra falar, não por mim, mas porque Jesus vai fazer através de mim.
Só que eu tenho certeza que eles não vão conectar e não vão respeitar tanto quanto se um ex-presidiário for lá falar pra eles. É verdade. Olhar dentro do olho deles e falar, ó, eu sei o que você passou na sua história. Eu também tive abandono pelo meu pai, por exemplo. Eu também cresci num lugar onde todo mundo fumava e vendia droga no meu redor. Mas eu fui alcançado por Cristo. E você também pode ser alcançado. Entende? Essa autoridade que esse ex-presidiário tem sobre outros presidiários faz com que ele conecte essa história. Agora, imagina se ele diz exatamente isso que você falou, Galego. Não, nunca fui presidiário. Então eu vou pregar, vou entrar nas igrejas, vou para outros lugares, eu vou apagar isso do meu passado. Na verdade, ele vai apagar aquilo que Deus restaurou e que pode servir como uma ferida que foi curada e que pode servir como exemplo para outros, né? Da mesma forma, você no seu ambiente, eu no meu ambiente, a Liz no ambiente dela, a gente foi chamado para isso, né? Eu tô rindo sozinha aqui, tá, gente? Deixa eu comentar um Na negócio hora com que eu vocês. falei alguma coisa, ela deu uma risada e falei, lá vem. Eu Não, sabia. eu fiquei rindo sozinha, mas vou ter que comentar. Quando o Galego falou assim, a gente só não pode pecar agora. Daí você falou, só isso. E na verdade, né? Eu acho que o mais difícil pra gente é não pecar, porque a gente peca Total. sem querer, sem saber. Mas eu vejo assim na minha vida que antes os prazeres que eu tinha era realmente aqueles que a gente sentia nas coisas que nos ofereciam, nessas coisas do mundo. E hoje o prazer que eu tenho é resistir às tentações. E é tão gostoso quando a gente tem essa metanoia, a gente consegue resistir uma tentação, seja ela qual for, porque tentação a gente tem todo dia, e você passa por aquilo e fala, caramba, resistir. Sim. E aquilo te traz uma felicidade que antes você tinha provando daquela tentação. Então, realmente a metanoia, né? E Você passa a ter prazer no resistir ao que você não resistia, né? porque assim... Doideira. O Galego me irritou, deixa eu resistir pra não brigar com ele. Nossa, é isso mesmo, amor. Às vezes, assim, eu não sei se alguma mulher vai se identificar em casa, mas às vezes eu acordo. Mas com certeza. Mas com certeza, por exemplo, às vezes eu acordo, aí eu tenho que cuidar das crianças finais de semana, que a gente, eu, Galego, as crianças só final de semana. Daí eu olho e falo, as crianças chamam a mãe, né? Mãe isso, mãe aquilo, mãe aquilo. Daí às vezes quer vir na minha cabeça assim, caramba, por que não chama o pai? O pai tá lá, tá sentado, tá lendo, e eu tô aqui, e eu também quero fazer minhas coisas. Daí na hora me vem assim, Lizzy, não deixa que essas vozes falem na sua cabeça, porque os seus filhos vão lembrar do quanto isso foi importante para eles. Você é a mãe, eles requerem você nesse momento. Toda vez que eu venço isso, eu falo, amém, Senhor. Olha que maravilha, isso me dá um prazer, porque realmente a nossa mente nos leva para este lugar. Esse lugar de julgamento, esse lugar de reclamação. E quando a gente consegue ter essa metanoia na hora, pensa assim, caramba, não posso deixar que a minha mente, que o inimigo entre nas brechas do nosso pensamento, né? Da nossa murmuração. Isso nos traz um conforto. Porque pecar, realmente, a gente vai pecar, né? O que o Galego tava falando do pecado, aí você deu risada, mas acho que ele tava querendo dizer assim de pecados intencionais, né? Pecados principalmente densos, né? Não existe pecadinho, pecadão, tudo bem. Mas quando a gente tá no mundo, a gente tem prazer em fazer aquelas coisas que hoje a gente não tem mais, né? Então acho que era isso que você tava querendo dizer. Hoje a gente tem prazer de vencer o pecado. E o que você disse também, Liz, essa palavra de julgamento, voltando ao que você perguntou, como é essa atuação de ser empresário, mas ser cristão e estar no meio de tudo e todos a todo momento, eu descobri que a minha função, e aí eu não digo que é a função de todo cristão, porque de fato, principalmente quando você vai aumentando o seu nível de conhecimento, de responsabilidade frente à igreja, frente às ovelhas, os rebanhos, você precisa sim colocar luz em algumas coisas importantes, mas estou dizendo a minha função, que não sou um pastor de igreja, não tenho uma igreja para liderar, a minha função não é julgar, a minha função é apresentar Jesus, que é a função do evangelista, né? Eu me coloco nesse lugar, porque tudo que eu faço é para apresentar Jesus de uma maneira não chata, de uma maneira sexy, entre aspas, né? Que é essa palavra atraente. Porque é o que eu enxergo nele. Para mim, Jesus é muito atraente. Quando você lê ali o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João principalmente, cara, é sensacional. The Chosen, a série, mostra muito isso para nós em imagens, né? O que a gente às vezes não consegue enxergar lendo, o The Chosen mostra em imagens. Jesus era sensacional, Jesus era um baita líder. Ele tocava em feridas que ninguém queria tocar, ele falava o que ninguém podia falar na época. Então Jesus não era chato. E eu lembro de uma das cenas do The Chosen que ele tá
ali fazendo tipo um acampamento, né? Fazendo uma roda de conversa com crianças. Isso falou muito ao meu coração. Porque a vida inteira eu produzi, eu pensei, eu criei coisas para crianças. E aí uma vez eu ouvi um pastor amigo meu dizendo, fala, cara, você já parou para pensar que se as crianças queriam abraçar Jesus a ponto dos discípulos meio que evitar, e aí ele fala, não, deixa elas vir a mim. É porque ele era muito legal? Porque criança nenhuma vai com alguém carrancudo, chato, estressado. Nenhuma criança vai abraçar alguém que ela não gosta. Aquilo explodiu minha mente. E aí o The Chosen mostrou exatamente essa série de Jesus com crianças. Então, se tem um adulto que conecta com crianças e que as crianças amam, não tem como esse adulto ser pesado, ser carrancudo, ser bravo, ser estressado. Não tem como. Então, esse não era Jesus. Então, a minha função é mostrar esse Jesus para as pessoas. E aí que eu utilizo da arte, utilizo dos relacionamentos, utilizo de música, de entretenimento, de circo, de tudo que Deus me dá e que a gente entende, que a gente conhece, para mostrar esse Jesus. Que inclusive é o propósito do nosso espetáculo Seja Luz, inclusive, que semana que vem eu vou receber vocês. Vai, em nome de Jesus. Mas é como você falou, assim, aquilo que Jesus te deu, né? Porque mesmo você já tendo o seu pai que veio nesse nicho empresarial, com sucesso, você poderia ter sido um filho que poderia ter desviado, ter ido para outro lugar, não querer saber de infelizmente, tem nada, muitos, como existe muitas pessoas. E hoje, olha o que vocês carregam, olha o que Jesus permitiu que vocês carregassem, você e a Marcela, hoje uma família super bem estruturada, empresário, né, comanda tantas coisas. Olha o quanto vocês podem edificar a vida de outras pessoas através daquilo que o Senhor Amém. está Sim, derramando sobre a vida de vocês, sim. né? Porque não é sobre nós, é sobre aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, Total. né? Então, quando eu olho para sua vida e vejo tudo que você criou, e agora vamos falar do espetáculo Luz, e vejo assim o quanto as pessoas estão se conectando e tendo essa oportunidade daquilo que o Senhor chamou vocês para fazerem, porque Amém. não é para vocês, Total. né? É através de vocês. Total. E se a gente não se posicionar, ele levanta alguma outra pessoa em algum lugar do planeta Terra, né? É mesmo. isso. Na Se Bíblia, a não gente... for você, vai ser outro. Exatamente. É um privilégio nosso poder ser parte do que Deus está fazendo, né? E não só assistir o que Deus está fazendo, que não há nada de errado. Mas eu prefiro ser parte, assim como vocês optaram aqui, ser um canal, né? Vocês e toda a equipe optaram em ser um canal de boas novas, de exemplos, de histórias verdadeiras, de histórias que foram transformadas, tudo pelo nome dele, né? Então a gente tem essa consciência de que a gente quer fazer parte, né? Poxa, na Bíblia a gente vê tantas histórias de pessoas improváveis, né? Deus escolheu um idoso e gago para liderar um povo e abrir o Mar Vermelho, né? Moisés, a palavra diz que ele tinha dificuldade com a fala, ou seja, ele era gago, ele era um idoso, se não me engano, 70, 80 anos, a Bíblia deixa claro até a idade dele. E Deus escolheu esse cara para liderar uma multidão de milhões de pessoas a atravessar o Mar Vermelho e peregrinar pelo deserto. Então, não é sobre nós sermos bons ou nós sermos os melhores, mas é porque a gente está disponível, né? A gente está pedindo. Eu faço essa oração pedindo. Deus me usa. Usa aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho, as conexões, o know-how, as habilidades, as empresas, tudo me usa para falar teu nome. E aquilo que ele quer que você saiba, né? Porque às vezes tem alguém em casa que pode pensar assim, mas eu não tenho conhecimento. Ele te dá. Só Amém. vai. Usa as verdade. minhas incompetências também, né? Porque até as nossas incompetências são usadas para a honra e glória do Senhor, né? Ô, Galego, eu acredito muito numa coisa que, enquanto você não usa o que você tem hoje, não tem por que Deus derramar mais sobre a sua vida, sabe? Não faz sentido. Deus não é ilógico. Perdão, ele é totalmente lógico no quesito sobrenatural. Mas falando para o ser humano, não tem por que ele ficar derramando mais oportunidades, mais portas abertas, mais unção, mais habilidades, mais dons, sendo que você não usa nem o que tem hoje, né? Jesus fala isso na parábola do multiplicador ali. Não, se o que eu te dei você não teve a capacidade de multiplicar, não tem por que eu te dar mais. É bíblico. Então, eu acredito muito em estações, né? A estação de hoje, que a Liz e o Galego estão tendo essa voz, essa abertura, com tais conexões, com plataforma positivamente, vocês estão usando. E aí vem Deus, derrama um novo e novas habilidades. E por aí vai. Então, o que a gente tem de entendimento é isso, que a gente tem que usar o que Deus está dando hoje. Porque amanhã é novo, depois de amanhã A gente é nem novo. sabe. Você já tinha pensado em ter um espetáculo circense cristão em alguma etapa da sua vida ou surgiu... Surgiu igual assim, ó, Como foi? de um ano pra cá. Eu tava...
o lema Seja Luz, né? Que é o nome do espetáculo, Seja Luz. Mas esse lema eu já carrego comigo há alguns anos. Eu tava orando de frente ao circo mesmo, olhando aquelas lâmpadazinhas do circo, que é muito belo, né? Romântico. E Deus falou claramente ao meu coração, da mesma forma que o circo leva a luz aonde ele vai, porque para quem não conhece a natureza do circo, né? O circo ele é montado em terrenos pelo Brasil afora, né? Só que antes de um circo chegar, muitas vezes esse terreno tem mato alto, esse terreno tá todo de lama, o muro tá pichado e quebrado, não existe portão, é um terreno baldio sem vida. Mas quando o circo vai entrar, toda a equipe vai lá, limpa aquilo, restaura, constrói. E quando o circo chega, ele leva alegria, leva emoção, leva riso, leva memória, encontro de famílias. Então Deus falou no meu coração, da mesma forma que o circo leva uma alegria natural para os lugares que ele vai, eu quero que você leve a mim, leve o meu sobrenatural onde você pisar. Então que você seja luz. Isso nasceu no meu coração e é um lema, uma oração minha com Deus, digamos assim. Desde então, eu venho amadurecendo isso, orando ao Senhor, tá, Deus, e como que eu faço isso? De que jeito? Qual, além de mim, pessoalmente falando, como que eu faço para ser luz na vida das pessoas? E aí, certo dia, eu tava dentro do circo, na praça ali, e não sei explicar, gente, mas assim, tava pensando e Deus colocou no meu coração um espetáculo circense cristão. Do nada. E assim, claro na minha cabeça como seriam, que os números circenses aconteceriam. Então, acrobacia, malabarismo, números aéreos, contorcionismo, os números circenses iam acontecendo. Enquanto isso, todo o roteiro e todo o enredo seria baseado em princípios cristãos. E haveria música gospel, né, enquanto isso tudo acontecia. Então, assim, nasceu, veio literalmente do Senhor, não tem muita explicação. E aí, claro, a gente começou a desenvolver o roteiro, os diálogos, escolher o repertório, as músicas. Mas eu tenho certeza que esse projeto nasceu no coração do Senhor primeiro. E eu só tô sendo uma ferramenta que eu me coloquei à disposição, mas se não fosse eu, ele ia usar outro, Mas porque é um tudo que desejo do criado Senhor. é desse jeito, né? Ele é criado primeiro na mente Que e lindo. não na nossa mente, porque existe uma mente superior Total. à nossa, que é a grande, Nós somos criaturas do o Criador, né? grande Então, se a gente criador, conectar né? na fonte, Não tem como. Eu sei aqui, ó, vou pegar esses pés de cadeira, vou pegar e jogar. E não vai cair uma cadeira, porque tem que ter essa mente criativa, e Deus Ele vai, colocou sobre a sua vida essa capacidade, né? ele vai Amém. trabalhando no invisível, né? Amém. São pequenas coisas que vão acontecendo na nossa vida. Eu tive essa semana 2 testemunhos. E às vezes a gente acha que a nossa vida tá parada, ou assim, ou é aquilo, né? Já é o trabalho. Imagina você que trabalha com circo, imagina um monte de coisa para fazer com Patati Patatá, um monte de produto licenciado, criar mais uma coisa, né? Mais um espetáculo. Aí a gente pensa assim, caramba, mas qual era a hora que Deus estava trabalhando para isso? Porque o interesse não era financeiro, porque o financeiro não tem Não mesmo. não faz sentido, né? E tanto não é financeiro. Matematicamente, que a quem- conta não deve fechar. Não fecha. São quase 50 pessoas trabalhando. Só no palco, 24 pessoas, mais toda backstage, etc. A conta ainda não fecha, mas de verdade eu sei que esse é um sonho do Senhor. Então a conta também é dele, né? No bom sentido da Uhum. palavra. Mas assim. é verdade, a conta é dele, ele que faça acontecer. Eu, inclusive, isso, Liso, até serve como testemunho aqui para quem tá escutando a gente, porque esse projeto a gente vem desenvolvendo há um ano, né? Quando ele ficou pronto de conceito, de roteiro e etc., eu falei, bom, chegou a hora de montar esse espetáculo. Então, investir em cenário, investir em figurino, investir em iluminação, em som. E aí a conta é muito alta. É assustadora a conta de um espetáculo novo desse e da grandiosidade que, pra glória de Deus, a gente tá fazendo lá no nosso circo. É grande mesmo, assim. E aí a gente começou a fazer contas, né, de quanto seria isso, e eu não tinha aquele investimento disponível. Eu falava, não dá, agora é o momento que não dá para investir esse valor bem alto para fazer um espetáculo desse. E me convenci daquilo durante algumas semanas, talvez até meses. Até que um dia, orando ao Senhor, o Senhor falou tão claro no meu coração, você tá esperando o quê, né? E aí eu, na minha oração, tô esperando melhorar o cenário aqui para ter esse capital para investir. E aí ele disse bem claro, então você não está se movendo por fé, né? Tá se movendo por lógica. Como bom empresário, tá fazendo conta. Se é o momento ou se não é o momento. Mas é o momento. Eu quero isso agora. Aí eu entendi que não fazia sentido eu pregar algo, mostrar algo, né, dentro do espetáculo e não viver esse algo.
Porque, então foi por fé mesmo. O espetáculo nasceu por fé pura. Só Deus e o E foi provendo. nosso financeiro sabe os boletos que tem aí pra frente até agora. E seu pai, diante disso? Ah, ele ficou muito feliz, né? Ficou muito feliz, muito feliz. Ele tava lá na primeira cadeira no primeiro dia. Ele, minha mãe, minha esposa, o Davi, meu filho. Tava todo mundo lá no primeiro dia. Mas eu orei ao Senhor. Senhor, da mesma forma que a igreja vive por fé mesmo, porque a gente que vive igreja sabe que se for pensar na matemática, a conta nunca vai fechar. Não faz sentido nenhum viver, né, de doações, de dízimos, de ofertas e essa dependência de Deus pura e simples. A igreja vive isso. Só que eu, como empresário, não, né? Eu tô acostumado a fazer conta, tô acostumado a fazer business plan, estratégia. Esse é o meu know-how. Só que aí eu entendi que para eu viver os planos de Deus e por fé, eu tinha que tirar meu chapeuzinho de empresário e vestir o meu chapeuzinho de verdadeira igreja, né? E aí foi isso que eu fiz. Isso para mim é novo, De é um servo, ambiente né? fora de conforto, assim, para mim, né? Porque o empresário quer ter controle, o empresário quer fazer conta, não, essas conexões, não, e assim, e tantos ingressos, e assado. Ou seja, a luz, eu tô vivendo realmente esse novo de Deus, essa dependência total de Deus. Não que no Patati Patatá, nos nossos outros negócios, não tenha dependência de Deus. A gente tem, só que tem muita estratégia humana. Ou seja, a luz não. É uma estratégia totalmente divina e Deus vai conectando e Deus vai trazendo e a conta ele vai pagando e o que paga a gente é estar no centro do propósito dele e realizando e ouvindo os testemunhos assim, Ah, deve ser lindo, doideira, maravilhoso. gente vindo do Brasil inteiro. Só essa semana passada veio gente de Macaé, do Rio de Janeiro, veio gente de Curitiba, de Campinas, de Sorocaba assistir o espetáculo Que legal. e viver aquilo, porque é um circo, né? É um circo mesmo. Números circenses acontecendo, iluminação, fumaça, etc. Só que totalmente cristão. E ali a gente toca em coisas muito sensíveis, né? Relações de pais e filhos, de abandono, haters de internet, racismo. A gente toca em várias coisas que precisam ser faladas na sociedade à luz da Bíblia Tô louca pra ir já. e de uma maneira artística, né? De uma maneira totalmente irreverente, Agora, divertida. a gente vê como Deus faz, né? Porque quando eu vejo você falando assim, Deus falou que agora é a hora, agora é o momento. E como, né? Porque a gente não ouve a voz de Deus assim, como você tá ouvindo a mim. Oi, Sim. Igor, tudo bem? Seja bem-vindo. É, Como exato. discernir em meio a tantas vozes, né? É, né? E só que a gente vê as coisas acontecendo. E aí, do nada, a gente fala assim, do nada, o negócio aconteceu. E agora eu tô aqui. É verdade. Né? E assim, como Deus trabalha no sobrenatural mesmo, que de alguma forma ele fala, a gente faz, a gente age e o negócio acontece. É, muito doido, né? Como explicar? Porque sempre que a gente ouve assim, eu ouvi a voz de Deus, como Deus trabalha, gente. Foi assim que criou o mundo. Haja luz e houve luz. E ele fala E a e as primeira- coisas acontecem. E é muito doido que a primeira fala de Deus, né, é que haja luz, né? É interessante, o espetáculo chama Seja Luz, e a gente fala isso no espetáculo, né? Porque sem luz não dá pra você enxergar nada, não dá pra fazer nada, né? O próprio Deus diz que haja luz para começar toda a criação. É. Então a gente precisa entender isso, que nós fomos chamados para ser luz, chamados para iluminar onde a gente passa, onde a gente pisa, o que a gente fala. Então o espetáculo é essa convocação, né? Esse chamamento e esse direcionar para o ser humano se deixar iluminar através da luz de Jesus em tudo que ele faz. E vou falar aqui só rapidinho, amor. E quando a gente se pergunta, né, como viver isso, como ouvir a voz de Deus, as respostas de Deus, eu muitas vezes já me perguntei, as pessoas que estão em casa, talvez você que está aí está perguntando, mas eu também quero viver isso. Eu acredito que nós termos obediência. Ter obediência todos os dias. Vai fazendo aquilo que o Senhor te direciona e Ele está trabalhando no invisível mesmo. Ele está trabalhando e quando vê, a coisa aconteceu. Porque a gente é muito imediatista, né? A gente está com algum problema, a gente quer resolver, ter algum sonho e fala, mas já se passou uma semana e nada, e já passou um mês e nada, porque Deus sabe o tempo certo. Mas Ele pede o quê? Que a gente caminhe de acordo com aquilo que Ele nos instrui a fazer. E às vezes pela nossa ansiedade, pelas nossas vontades, a gente vai atropelando, vai fazendo do nosso jeito e tudo errado, do jeito que a gente acha melhor. É, verdade. E esses testemunhos que ocorreram lá, como que foi esse agir de Deus, já que você tem visto ali neste lugar, tanto nos bastidores, né? Porque creio que as pessoas que mais são trabalhadas são as pessoas que estão fazendo Sim. parte disso. Eu Sim. perguntei do seu pai porque
provavelmente seu pai deve ter falado assim, calma aí, mas por que ele quer fazer isso? Deve ter questionado alguma coisa. Lógico, ver realizado é muito legal, mas a questão são os bastidores da construção, porque até chegar na construção existem muitas coisas, muitas pessoas talvez falando, não, talvez não vai dar certo. Porque você tem uma equipe por trás, você chega e mostra e fala assim, ó, não fecha a conta. Vai chegar a pessoa e falar assim, você vai fazer isso daqui? Ah, não sei. Então devem ter existido vozes contrárias. Como que tem sido? Foram 3 espetáculos só até agora, né? 3 sessões. É algo super recente. Não deu nem um mês que nasceu o espetáculo Seja a Luz. Mas nessas 3 sessões, pra glória de Deus, assim, a gente ouviu cada testemunho que já valeu a pena tudo, né? Até porque a Bíblia diz, uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? Então, se uma pessoa tiver um encontro verdadeiro através desse espetáculo, já tá pago. Mas a gente tem vivido, e até aqui a gente tem parte da nossa equipe aqui no estúdio, a gente tem vivido dentro da nossa equipe realmente um sobrenatural. Não dá pra explicar. Não dá pra explicar, realmente só vivendo. Vou te dar exemplo de um testemunho. Chegou agora, semana passada, quinta passada, chegou uma moça, porque no final do espetáculo, todos nós ali do elenco ficamos pra tirar foto, pra abraçar as pessoas, ouvir testemunhos e tal. Chegou uma moça bem emocionada e me abraçou e falou, Igor, eu quero te agradecer do fundo do coração. Eu, amém, obrigado, né? As pessoas estão gostando. Ela falou, não, mas deixa eu te explicar, deixa eu te contar a minha história. E eu não vou citar nomes aqui até para proteger a pessoa, né? Mas ela disse assim, minha filha, ela ainda é nova, ela é super, uma jovem, e ela tinha algumas companhias, alguns lugares que a gente como pais não estava gostando, não estava feliz, estava muito preocupado. E desde que ela entrou aqui nos ensaios do espetáculo Seja Luz, desde que ela começou a ouvir vocês, a participar desse universo, a minha filha foi transformada. Na nossa casa, nós não somos cristãos, a gente nunca fez uma reza, uma oração em casa. Agora, toda noite, a minha filha chama a gente para fazer uma oração antes de dormir. A minha filha ora pelo alimento. Todos os dias existe oração e reza dentro da minha casa. Então, quero que você saiba que o que você está fazendo não está transformando apenas a vida da minha filha, que é parte do seu elenco. Está transformando a minha casa, eu e meu marido, que nem sabíamos que isso existia. E aquilo na hora eu comecei a me emocionar, porque essa moça faz parte do elenco, né? Faz os números circenses incríveis ali. E eu entendi que realmente estava acontecendo o que precisava, que era uma transformação de dentro para fora. De nada adianta a gente ficar alcançando pessoas de fora, sendo que as de dentro não estão sendo tocadas. Então esse é um dos testemunhos que a gente ouve diversos, assim. Mas ouvir que uma pessoa, só de fazer parte dos ensaios, fazer parte do elenco, está tendo a casa dela transformada, para nós já vale tudo a pena. Já isso é a resposta do Senhor, né? Isso até responde, Lise, porque eu fiquei numa crise assim, falei, será que todo mundo que faz o Seja Luz tem que ser cristão? Eu fiquei numa crise disso. Eu fui orar e fui perguntar conselhos. Só que assim como qualquer negócio, tem pessoas que são e que não são, ali eu estou trazendo para o âmbito empresarial para as pessoas entenderem. Embora é um ministério nosso, embora é uma missão, embora o objetivo não é lucros, mas ali precisamos de profissionais circenses, que fazem números aéreos, que fazem números de contorcionismo, trabalham com fogo. Eu não posso colocar uma uma filtro. Pessoa meia boca ali. Você vem aqui, vou te ensinar a cuspir fogo. A gente tem número aéreo que o cara sobe, sei lá, 6, 7, 8 metros de altura. Então, não, peraí, vem cá, você que é da igreja, deixa eu te ensinar isso aqui. Não tem como. Era até inviável. E aí Deus foi trazendo uma paz no meu coração de que aconteceria exatamente isso que está acontecendo. Que, na verdade, a gente alcançaria, através da linguagem daquelas pessoas, que é a arte, e apresentaria Jesus para elas. Porque a maneira que elas se comunicam é através da arte. É falando arte, é vivendo arte, é expressando arte, uns com dança, outros com música, outros com números circenses. Então, a gente está usando os dons ali dessas pessoas, só que isso mostrando os princípios. A graça comum, né? O que é ser cristão. Por exemplo, eu instaurei desde a estreia de que toda semana, porque a gente se encontra na quinta mais cedo e ensaia todo dia antes do espetáculo. Então, eu chamei lá o nosso responsável e falei, que horas que é o ensaio? A partir das 2h. Então tá, eu quero todo mundo aqui 1h15, que a gente vai ter meia hora, 40 minutos aqui de culto. Vai ser culto mesmo. A gente vai abrir Bíblia, vai compartilhar a Bíblia. Mesmo quem é cristão, quem não é cristão, vai estar na mesma frequência, no mesmo objetivo, para a gente poder alcançar as pessoas à noite com o espetáculo.
Então ali, as pessoas que não são, a gente tá todo mundo convertendo ali, tá todo mundo quebrantado. Porque tá vivendo o verdadeiro cristianismo ali. Não é sobre a roupa que veste, não é sobre... E que, diga de passagem, a gente tem muito cuidado. Os nossos figurinos, nenhum tem sensualidade, nenhum tem decote, tem pernão de fora, nada disso. São figurinos lindos, artísticos, caríssimos, mas sem sensualidade, sem ser vulgar. Então a gente tá mostrando pros artistas mesmo que dá para ser cristão. Ser cristão é legal, é isso que eu tô dizendo. Lá no começo que eu quis dizer, poxa, a gente não pode ser chato. Cara, ser cristão é divertido. Ser cristão, você pode fazer seu trabalho, você pode usar sua arte. É maravilhoso. É maravilhoso. Ó, aqui eu falo pra eles, ó, eu tô aqui, eu vivo igreja e tô aqui com vocês, vivendo da arte, entrando no palco junto com vocês. E a questão é, a gente cumpre princípios, a gente segue o que Jesus mandou, a gente tá sendo obediente ao que ele pediu. Então isso é ser cristão, não é sobre placa somente, não é sobre a roupa, o que pode, o que não pode, é sobre isso aqui. E toda semana a gente recebe testemunhos novos, assim, chocantes. Eu te perguntei isso porque eu acho que você descreveu exatamente o que eu penso também. Será que as pessoas que a gente tem que trabalhar são cristãos? Eu acho que a gente entra num conflito realmente Acontece, no momento, né? Abrindo É. meu coração aqui, assim. O que eu mais tenho pedido pro Senhor é graça para eu não querer transformar as pessoas na força dos meus braços. Porque quando a gente tem uma metanoia, a gente tem uma mudança de vida, a gente quer que todo mundo viva aquelas maravilhas que a gente está vivendo. Todo mundo experimente isso também. Todo mundo experimente. Então não é assim, ó, você olhar para a vida da pessoa e falar assim, nossa, a vida tá horrorosa, vamos mudar. Não é isso, é dizer assim, ó, eu tenho uma vida maravilhosa para te apresentar. Só que a gente tem que ter muito discernimento para isso. E nós precisamos também alcançar essas pessoas que hoje em dia vivem uma vida completamente diferente da nossa. Só que a gente só vai alcançar convivendo com elas. Verdade. Né? E a gente tem que ter esse discernimento. E às vezes, quando a gente se torna cristão, a gente começa a colocar barreiras. Ah, não, esse aqui não vive como eu, então não vou andar com ele. Verdade. Ah, esse daqui não não acredita no que eu acredito. E claro que a gente vai ter que ter uma graça do Senhor sobre a nossa vida para saber quem a gente coloca para dentro da nossa casa, claro. Mas ao mesmo tempo de nós sermos exemplos e todo dia a gente procurar ser exemplo. Né, um seguidor de Jesus, para que a gente possa alcançar essas pessoas, que o Senhor possa alcançar através da gente. O seu espetáculo já é uma resposta. E Porque olha essa é a dificuldade, né, no meio. Porque provavelmente tem outras pessoas que são cristãs, que fazem parte, daí a pessoa vai olhar, vai ver o cristão dando uma escorregada e fala, não, se for para ser crente assim, não quero. Então, todo esse ambiente é muito difícil, mas nós cremos que é a graça de Deus que converte os corações. É desafiador mesmo, né? Como a Lizzy tá dizendo aqui, é desafiador, mas eu não acredito que Deus nos chamou para ficar dentro de um aquário e... É isso. Não faz sentido, gente, a gente colocar Deus em 4 paredes e dizer que montar é o nosso só dessa grupinho. forma, monta um grupinho, vira um clube, vira um aquário, e de pregar por todo mundo. Se é por todo mundo, tem que ser por todo mundo. Tem que ser dentro do circo, tem que ser na rua, tem que ser fora da igreja, dentro da igreja, na casa, na faculdade, na escola, tem que ser todo mundo. E essa foi uma das máximas da reforma protestante, né? O cristão sendo um cristão atuante dentro da sociedade. Perfeito, atuante. Sendo o melhor empresário, sendo dono de supermercado, sendo dono de teatro, sendo dono de muitas coisas, de universidades. As universidades foram criadas por cristãos. Num ponto muito bom, então, galera, de excelência, né? É a questão de excelência, de fazer o melhor. Porque nós, falando justamente daquilo que você faz, o Patati Patatá não carrega uma bandeira gospel, porque a bandeira nossa não está esculpida na nossa face, está na nossa essência, porque não vem de nós, vem de algo muito maior. E como que você consegue lidar com isso também? Porque você sabe hoje, né, melhor que a gente até, lidando com tudo isso, todas as facilidades que tem, ou até mesmo as tendências de você tentar se adequar ao mundo para oferecer aquilo que eles querem, para você atingir determinados resultados. Desafiador isso, hein? Como que você faz para lidar com isso e ainda assim conseguir manter uma empresa firme, coerente com os princípios? Porque eu creio que seja a maior dificuldade daqueles que não são cristãos. Você diz de como fazer esse equilíbrio? Sim. A gente tem alguns nãos, né? Falando de Patati Patatá agora. Exemplo, eu não abordo tudo, eu digo, nossa empresa não aborda nada que não diz respeito à criança. Como assim, Igor? Ideologia de gênero. Uhum.
A criança nasceu menino ou nasceu menina. Ponto. Não tem, a partir de qualquer escolha da família para com as crianças, ou do adolescente quando ele se tornado jovem, são outros 500. Então a gente nem entra nessas coisas, não faz parte das nossas, das causas que a gente levanta, das bandeiras, porque a criança é criança, ou ele é um menino ou ele é uma menina. Então, vou dar um exemplo aqui, saiu uma pesquisa, não sei se é na Bélgica ou na Áustria, esqueci agora, mas é algum desses 2 países, que está sendo autorizados cirurgias de transição de gênero para crianças. Uhum. Veja, não é coerente. Se uma criança não pode ser presa se ela comete um crime, se uma criança não pode beber, se uma criança não pode dirigir, por que ela poderia trocar de gênero? Decidir algo, no caso, né? Decidir algo como transição de gênero mesmo. Se ela não, se pela lei, se a sociedade entende que ela não tem discernimento, que ela não tem maturidade para beber bebida alcoólica, para usar cigarro, exemplo, para dirigir ou para até ser presa se ela matar alguém, exemplo, por que a autoridade entende que... Ela não pode nem decidir de não tomar banho, vai falar o filho, qual pai que Mas não tem deixa o filho países não tomando europeus banho. que já estão autorizando isso. É incoerente. Então nós, como Patati Patatá, por exemplo, isso eu tô falando aqui como Igor, né? Mas como Patati Patatá, a gente nem aborda, nem entra nisso. Outros exemplos, partidos políticos... coisas assim que diz respeito ao adulto, à sociedade, a gente não levanta nenhum tipo de bandeira com Patati Patatá. Ah, Igor, mas você é isento? Não é pela questão de isento. Eu tenho minha opinião. Eu, Igor, adulto, dono da marca. Mas o Patati Patatá para a criança não faz sentido isso, não tem porquê. A criança ela não tem discernimento ainda, ela não vai conseguir entender. Eu vou falar sobre respeito, eu vou falar Não sobre é inclusão, ideológico, sobre né? bullying, Perfeito. sobre várias coisas que diz respeito à criança. Sobre família, sobre paternidade, maternidade, um milhão de temas. São princípios naturais dos seres humanos, porque todo mundo gosta de ver uma criança educada, todo mundo gosta de ver Pronto, respeito, perfeito. todo mundo busca fidelidade. Você não vai Perfeito. perguntar pra ninguém acerca de fidelidade, é natural do ser humano. Perfeito. O ser humano para viver em E sociedade. aí a gente usa todas as ferramentas e plataformas a favor disso. Então, uma vez o pastor André Valadão me perguntou, eu fui no CRI Riqueza, né, no culto de empresários da Lagoinha, e aí ele me perguntou no púlpito, Igor, qual que é a opinião do Patati Patatá sobre o multiverso? É multiverso, né? É multiverso. Uhum. E na hora, assim, ele perguntou do nada, né? Era algo super recente ainda. Eu falei, É "Pá, multiverso o nome É. daquilo? É que bota Metaverso, óculos, né? metaverso. Metaverso. Falei, pastor, ainda não entendo muito o que é isso, era super recente, mas uma coisa eu posso te garantir: aonde tiver uma criança, o Patati Patatá vai estar. Então, se teve a televisão, o Patati Patatá foi para a televisão, o rádio pelo rádio, a internet, o tablet, o show, o presencial. E se tiver o metaverso, se pegar mesmo, se isso, o Patati Patatá vai estar lá, levando princípios e valores que combinam com a família, que combinam com a criança, com a infância, com a pureza, com a ludicidade. Mas olha que... Porque tem coisas que a gente não pode fugir. Não, mas olha o que você acabou de falar. Inclusive, só finalizando isso, Galego, a igreja, assim, o sistema religioso, muitas vezes, barra e coloca uma barreira em algumas coisas. Por exemplo, durante muitos anos, a igreja criticou a televisão. A televisão é do capeta. O sei lá do que é do capeta. O capeta falou, obrigado, dá tudo isso pra mim que vocês estão me dando de mão beijada. E agora, de alguns anos pra cá, a gente vai correndo atrás. Não, vamos lá com a igreja tentar entrar na programação de televisão, vamos tentar entrar... O metaverso, eu já vi um monte de igrejas criticando, etc. Vai pro mesmo caminho. Daqui 10 anos, se o metaverso pegar, aí vai estar lá um monte de gente, desculpe o termo, rebolando com a bunda pra lá e pra cá, vai estar um monte de gente com sensualidade, vai estar um monte de porcaria de conteúdo sendo oferecido no metaverso para as nossas crianças, porque nós fomos omissos em dizer, beleza, é mais uma plataforma, deixa eu usar a favor do reino. Assim como uma câmera pode ser usada, assim como um microfone, assim como uma televisão e assim como um metaverso. E a gente, da mesma forma para crianças, aonde tiver uma criança, a gente tem que estar levando princípio e valor para ela, seja ela qual for a ferramenta. Tudo ser usado para honra e glória de Deus, né? Mas que nem se falou agora, é o mesmo princípio, os princípios utilizados ali, é o mesmo princípio que deveria ser usado pela igreja, né? Porque onde tiver uma vida, eu vou utilizar todos os recursos necessários para que aquela vida seja alcançada, porque esse é nosso chamado, né? Temos que ter igreja no metaverso mesmo, e não só uma, duas, não, tem que ter 1 milhão de igreja.
se tiver 1 milhão de É, igrejas a no metaverso comunicação, e né? 10 videogame errado, exemplo, é mais provável que os caras que estão no metaverso caia lá numa igreja do que caia num negócio de videogame errado, dando exemplo. né? Devia até ter o joguinho de videogame lá da igreja, com, né, ou lá, o, sei lá o que Tudo. inventar. Tudo, temos que estar em Porque tudo. é onde Que chega foi nas o crianças. berço da reforma protestante, Sim. né? Que era muito associado à excelência, que você muito trouxe aqui. Nós, como cristãos, não faz sentido a gente dizer que a gente é criatura do Criador e ser medíocre. Não faz sentido a gente fazer tudo nota 5, nota 6. Não faz sentido a gente, como funcionário, querer só saber a hora que a gente vai sair da empresa. É. Se a gente é cristão, a gente tem que ser excelente, porque a a gente gente tá é a imagem fazendo- de um... E porque de a um gente, criador porque a gente tá excelente. fazendo pro Senhor, né? Muitas vezes a pessoa chega para trabalhar e fala, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, porque o Igor é isso, porque... Gente, aquele trabalho que a gente deu ao Senhor, a satisfação que você tem que dar é para Ele, é pro Senhor. Se você fizer com excelência, você tá honrando e glorificando aquilo que o Senhor te deu. Até porque se Ele quiser te tirar de lá e colocar outra pessoa como seu chefe, Ele vai colocar. Então, quando nós encaramos a vida dessa forma, entrei para fazer o melhor para o Senhor, é isso, né? Ontem até o Galigo ministrou uma palavra falando sobre Pedro, né? Quando Jesus estava falando com Pedro, e ele continuou caminhando com Pedro, sendo que sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes, né? Daí eu peguei e fiquei pensando assim, porque o compromisso de Jesus é com o Senhor. Era com Deus o compromisso dele. Então ele não estava assim, não vou mais falar com Pedro, porque eu já sei que Pedro vai me negar 3 vezes, vou virar as costas para ele. Não, é assim que nós temos que levar a Muito nossa bom, vida. Nosso muito compromisso bom. é com Deus, independente de quem virou as costas pra gente, de quem vai virar, de quem vai fazer fofoca, de quem não gosta da nossa vida. A gente tem que continuar, Verdade. mesmo que com essas pessoas à nossa volta, porque o nosso compromisso é com Deus, é com o Senhor. Se a gente ficar se baseando sobre aquilo que vão fazer com a gente está perdido. Perfeito, muito bom. Muito bom. Foi muito isso. bom. Essa essência da excelência, quando, para mim é muito fácil, entre aspas, falar isso, porque a gente consegue diferenciar no meu ramo de atuação com muita facilidade, né? O que é um espetáculo bom, o que é um espetáculo ruim, o que é uma música boa, música ruim, no sentido de qualidade mesmo, né? De Valorativo, pessoas, de valorativo. valor. Então, eu sempre falo isso 24 horas por dia, tanto no Patati Patatá, quanto no espetáculo Seja Luz, dessa questão da excelência. E veja, é bem diferente de ser perfeito, né? Porque perfeito é um ser, Deus, ponto. Todos nós não somos perfeitos. E nunca seremos. E buscar a perfeição é burrice, mas a gente sendo excelente é uma imagem do Senhor, né? É um reflexo do Senhor. E nós, como cristãos, precisamos ser. Precisamos. Tem que acabar essa coisa do crente que faz coisas meia boca. Seja desde um serviço, desde um pedreiro, um encanador, um empresário, a um artista, o que for. A gente tem que voltar a ser conhecido como fomos no berço da Reforma Protestante, lá vindo da Suíça. Diga de passagem, o coração da Suíça de excelência veio do cristianismo, da Reforma Protestante. Então, a gente precisa voltar a essa origem de sermos excelentes em tudo que a gente faz. Igual aqui, essa excelência de cenário, de qualidade de áudio, de comunicadores, tudo. Eu tenho vontade, assim, de voltar para esse lugar que a gente já ouviu muito. Poxa, os melhores hospitais são os hospitais cristãos. Os melhores colégios são os colégios cristãos. Os melhores artistas são os artistas cristãos. Independente se ele é gospel ou não, né? Porque um hospital não escolhe a pessoa que vai vir ser atendida, se ela é cristã ou não. Mas ela, na sua essência, toda excelente. É cristão, é excelente, faz o melhor, né? A gente não pode escolher se o artista que está vindo fazer parte do nosso espetáculo é cristão ou não, mas através da nossa excelência, do que a gente carrega e do que a gente prega, aí sim ele vai conhecer aquilo e vai ter uma metanoia, vai mudar a maneira de pensar, vai entender e tudo mais. E entender o tempo de Deus também, né? Porque muita gente pensa assim, poxa, eu já fui essa pessoa que pensei assim, minha irmã se converteu há pouco tempo, e daí eu pensava, caramba, mas será que aquilo que eu estou vivendo, será que o meu testemunho não é o suficiente? Às vezes a pessoa se converteu e pensa, caramba, por que as pessoas da minha casa não se convertem? Né? Porque o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. Total. E a gente precisa continuar fazendo com excelência e Ele sabe como faz. Tem pessoas no seu espetáculo que vão se converter, vão conhecer a Jesus
mais rápido e outras que vão no tempo que ele determinar. Ô, Liz, imagina só se as pessoas que nos viam há anos atrás, né? Todos nós aqui, tivessem essa impaciência e esse julgamento conosco também, né? Talvez a gente nem estaria aqui, né? Verdade. Então, toda vez que eu vou assim pra... que nós acabamos falhando, né? Vou pra julgar alguém, exatamente, às vezes alguém próximo, né? Você fala, poxa, esse meu familiar já não viu a minha transformação, já não viu o que aconteceu na minha vida. Por que ainda é cabeça dura? Aí eu venho assim e penso, olha, se você pensasse assim, se a pessoa que te apresentou, que cuidou de você, que teve paciência com você, pensasse assim, talvez você nem estaria vivendo isso. Então a gente sempre tem que voltar nesse lugar de não é o nosso papel convencer, não é o nosso papel apontar o dedo, não é o nosso papel julgar. É o nosso papel dar frutos e ser exemplo e exalar o bom perfume. E aí as outras pessoas vão querer aquilo também. E discípulos de Jesus. Estender misericórdia e ser servos, É. né? Resumindo, vai ser isso. Igor, positivamente tem um presente pra você. Ó, com Olha muito que carinho. lindo. Que máximo, ó. Positivamente. Muito obrigada, viu, por ceder o seu tempo, por estar aqui com a Obrigado, gente. Obrigado de coração. Obrigado. Pra mim é uma honra estar aqui com vocês no Positivamente e com meus amigos, Liz e Galego, quem sempre estão presentes em tantos momentos importantes da nossa Verdade. vida. Pra gente Vocês é uma moram no honra nosso também. coração, de verdade. Vocês são luz. Vocês são luz. Obrigado de coração, tá? Amém. Gratidão. Que lindo. Gratidão. Então, para finalizar, Igor, a gente faz. Eu falo 5 palavras e você pode fazer uma devolutiva. Pode ser com uma frase, com um pensamento, com outra palavra, como você achar melhor. São 5 palavras que são a marca do protestantismo, né? As 5 solas, só que só com uma palavra. Então, eu creio que essas palavras são o suficiente para nos direcionar. Então, que você possa utilizar aquilo que Deus já tem colocado dentro no seu coração. A primeira palavra é escrituras. A base. Tudo. O manual, a bússola. Posso responder com várias palavras? Pode, fica à vontade. Tem tanta coisa. Cara, as escrituras, tá tudo lá, né? Se a gente só seguisse as escrituras, a gente bateria muito menos de cabeça, né? Verdade. Eu lembro que uma vez chegou a televisão lá nova em casa, aí eu não tinha chave de fenda, né? Aí eu fui abrir com uma faquinha, fechar, na verdade, o parafuso. E aí estraçalhei o parafuso inteiro lá, não deu certo, não consegui pendurar a televisão. E na hora me veio as escrituras na cabeça. Falou, tá vendo? Assim é a nossa vida sem as escrituras. A gente até consegue vive. Só que só bate cabeça, usa as ferramentas erradas, os conselhos errados para viver. Então as escrituras, cara, é a bússola, é a base, é o manual. Amém. A segunda palavra é graça. É um amor constrangedor. E que quando a gente verdadeiramente entende, a gente faz tudo porque é a nossa parte, mas entende que não é nada pelo nosso braço, não é nada pelo nosso mérito. Terceira palavra, fé. Um estilo de vida, uma decisão diária de como viver. Dei o exemplo do Seja Luz aqui e tenho aprendido a viver cada vez mais em fé, porque eu acho que a minha atuação vai muito da alta performance, né? Do que você, empresário, fez. Você colocou seu time para fazer isso, você traçou bem os objetivos, você está cobrando para o pessoal atingir os objetivos. O empresário tem muito isso, né? O líder como um todo, né? De precisar ficar em cima, ser alta performance, dar o seu melhor. Quando você entende que você vive pela fé, você passa esse degrauzinho aqui, você sai daqui, que é o que você faz, que é alta performance, e vem pra cá. Eu tenho aprendido a viver ainda mais assim em fé, e tá sendo uma jornada muito gostosa. A quarta palavra, Cristo. Meu tudo, meu salvador, meu melhor amigo, meu noivo,
se fosse Facebook, ia estar lá, em um relacionamento sério com Cristo. Quinta palavra, Deus. O Criador de tudo, o Criador de mim, a quem sabe o melhor para mim, sabe o melhor para minha família, sabe tudo aquilo que eu nem vou um dia saber, muito mais, infinitamente mais. Um pai, eu que trabalho com criatividade, eu sempre busco a figura Deus, né? Assim, porque criou tudo em 6 dias, então eu creio que se eu sou a imagem e semelhança dele, como sou, e me conecto a essa fonte o tempo inteiro, me conecto ao Criador o tempo inteiro, eu vou ser mais criativo, vou ter soluções para os problemas, vou conseguir boas saídas, Amém. vou conseguir novos projetos, novos personagens, novas ideias, novos shows, enfim. É o nosso pai, nosso Criador, né? Que nos move, né? Amém. Como é lindo, eu vejo assim, quando a gente fala de Deus, né? Olha o quanto ele te move a fazer tantas coisas, né? E é isso que ele é na nossa Uau. vida. Uau. Vamos Ora, terminar? amor. Vamos terminar Amém. agradecendo a sua presença e terminar com uma oração. Amém, Muito obrigado, foi um enorme prazer tê-lo aqui conosco. Espero Obrigado que a mais vocês. vezes ainda, contando mais novidades de tudo aquilo que Deus fez e fará através da sua vida, que mais vidas sejam alcançadas, que a sua família continue avançando, fazendo com que o Amém, reino irmão. avance. E parabéns pelo sim de vocês. Amém. Vocês são um casal exemplar, poderoso, testemunho de vocês. Vocês não fazem ideia de quantas almas já foram alcançadas pelo testemunho de vocês. Amém. Vocês não fazem ideia, não fazem e talvez nunca farão. E ainda bem, porque foi muito Uhum. mais longe do que vocês mesmos É imaginavam. verdade. Mas vocês são um modelo de um casal que se ama, se respeita e usa tudo para falar do amor de Cristo. Isso é nítido em vocês e há tantos anos. Eu não conheço vocês há um mês ou agora. Conheço vocês há anos. E isso é muito lindo. Então, Amém. parabéns, que vocês continuem sendo luz. Amém. Amo vocês. Amém, amém. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por aceitar também estar aqui com a gente, por falar tantas coisas que nos edificaram. Que o Senhor continue derramando graça sobre a sua vida, sobre o espetáculo, sobre aquilo que Ele quer fazer através de você, que você seja muito usado, viu, amigo? Amém. Você e sua Em família. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. E você que está aí em casa nesse momento, é um momento de você parar, se desligar do mundo exterior e Amém, se Jesus. conectar com aquele que é eterno, com aquilo que move a sua vida. Se você está vivo hoje é porque Amém. o sopro divino está dentro de você. Então, Verdade. que você possa hoje ter um encontro genuíno com Cristo, com esse espírito transformador. Eu te convido a fechar os olhos, a ficar de uma forma do qual você possa se conectar, Amém. do qual você possa entender que não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre a Lise, não é sobre positivamente, é sobre Cristo e seu reino. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo sacrifício. Te agradecemos por comprastes as nossas almas, Pai. Por nos entregaste o teu filho na cruz do madeiro. Quando nós menos merecíamos, Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos, Pai, derrame sobre nós capacidades. Derrame sobre seus filhos, Pai. Capacidades de transformação. Capacidade de transformação desse cenário caótico que nós vivemos no nosso país. Senhor, derrame especialidades sobre os seus filhos, que eles possam ser excelentes naquilo que fizerem. Que existam, Pai, cada vez mais pessoas que servem ao teu reino de maneira excelente, que façam tudo para a honra e glória do seu nome, Pai. Nós pedimos, Pai. Nós pedimos e imploramos para que o Senhor possa trazer um reavivamento sobre a nossa geração. Nós cremos, Pai, que o Senhor é capaz de usar todos os meios para comunicar o teu evangelho, de transformar aquele que está perdido, de trazer as pessoas que estavam nas trevas para as luzes. Que pessoas sejam alcançadas nesse exato momento. Nós oramos por todas as coisas, Pai, do quais o Senhor tem depositado em nossas mãos. Que possa ser usado para a honra e glória do seu nome, Pai. Retire de nós todo o engano, toda a mentira, toda a vaidade, todo o ego, Senhor. E cure todas as feridas que estavam abertas. Que o teu Santo Espírito possa cauterizar as feridas mais profundas e mostrar que existe, Pai, uma vida
do qual vale a pena ser vivida. Nós te agradecemos e te louvamos, até que o Senhor venha. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Obrigada por estar com a gente até o final desse episódio. Compartilhe esse vídeo, porque tem muita gente precisando assistir aquilo que o Senhor faz, como Ele fala com a gente, como Ele quer falar com você e com essas pessoas no qual você vai compartilhar. Deixe seu testemunho aqui embaixo, seu comentário, escreva aqui o que você quiser, porque a gente lê todos e pode responder para você. E não esquece de seguir o canal para estar juntinho com a gente. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Que Deus te abençoe. Ótima semana.